Oi, 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 tudo bem por aí? Decidi tirar as teias de aranha deste canal. Eu estava devendo isso pra vocês. Lá no Instagram, que você já me segue, no @CintiaCatelan, eu já converso muito, já trago muitos assuntos, mas eu estava sentindo falta de ter espaço para conversar com mais profundidade a respeito dos assuntos. Lá eu gravo por um minutinho e meio, 2 minutos, e é pouco. Afinal de contas, falar de mentes brilhantes exige mais profundidade, né? Então, aqui, além do podcast Mentes Brilhantes que vocês já acompanham, toda semana eu vou subir um conteúdo não só novo, mas aprofundado, falando de TDAH, falando de transtornos de aprendizagem, de altas habilidades de superdotação, de adaptação escolar, de questões comportamentais, de infância como um todo, de adolescência, de orientação parental. Meu Deus, temas não nos faltarão. Então me conta, inclusive aqui nos comentários, sobre o que é que você quer que eu converse com você aqui. Eu vou ler todos os comentários e vou considerá-los para pensar nos próximos temas e que a gente consiga fazer deste um canal de muita neurociência, mas também de muita conexão. Eu quero que você se sinta amparado, com muito conteúdo e com as suas dúvidas esclarecidas a partir desse bate-papo. Então coloca aqui dúvidas, comentários, temas que você queira que a gente converse, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sobre tudo isso e muito mais. E pra gente estrear ou reestrear este grande espaço, nós vamos falar hoje sobre adaptação escolar. Você sabia que o seu filho tem direito às adaptações pedagógicas mesmo sem ter um laudo médico? Sim, a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, conta pra gente que existe um respaldo com base nas necessidades do estudante e não com base em laudo médico. Veja só. Uma criança, um adolescente que tem TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou uma criança que tem dislexia, que é um transtorno específico da aprendizagem, ou uma criança, um adolescente que tem altas habilidades de superdotação. Enfim, cada criança, cada adolescente, cada estudante, independente de seu diagnóstico, tem sua necessidade pedagógica, tem a sua especificidade nas necessidades pedagógicas. Logo e consequentemente, só ter o laudo, inclusive, não é suficiente. Só ter o laudo não traz para a escola a necessidade daquele estudante. Então, temos 2 lugares aqui para a gente pensar. O primeiro é que a lei brasileira de inclusão não exige laudo médico. Esse é o ponto. Se a escola do seu filho, se a escola da sua filha está exigindo um laudo médico para adaptar a qualquer necessidade pedagógica, você tem a lei brasileira de inclusão que defende o seu filho e que protege os direitos dele. Guarda isso, tá? O outro pilar é que a própria lei brasileira de inclusão não traz pra gente as especificidades do que é para ser adaptado. Como tem que ser uma prova de TDAH? Como que tem que ser uma prova de disléxico? Não existe isso, gente. Não existe. Prova de TDAH, prova de disléxico, prova de superdotado, prova de descalcúlico, não tem prova padronizada. O que existe é a análise da necessidade de cada estudante. A lista de adaptações, as exigências para cada prova, ou mesmo para recursos de sala de aula, porque tem outro ponto aqui importante, adaptação escolar não é só adaptar uma prova. Esse estudante vai para a escola por 200 dias letivos. Ele não vai para a escola só uma vez ali no mês para fazer a prova. Não, ele tem 200 dias de adaptação dentro de uma escola. E quantas vezes eu, na minha prática clínica, percebo muitas crianças e adolescentes tendo provas adaptadas. Quando chegam até mim, quando chegam até a minha equipe, são crianças e adolescentes que não têm o seu dia a dia de sala de aula adaptado também. Como é que essas crianças vão dar conta de uma prova lá no final do mês, lá no final do bimestre, lá no final do trimestre, se o seu cotidiano escolar não foi adaptado? Então veja, a adaptação escolar envolve a vida desse estudante dentro da escola. Nós vamos pensar sobre
todas as áreas que envolvem a vida acadêmica desse aluno, seja ele criança, seja ele adolescente. Lá no Fundamental 1, nós temos a professora polivalente que tem muita condição de ser um ponto de apoio para esse estudante. Mas quando ele chega no Fund 2, quando ele vai para o ensino médio, tudo fica muito diferente. O nosso grande ponto de apoio é o orientador educacional, a coordenação pedagógica, entende? Então, isso tudo vai diferir de escola para escola, cada instituição tem as suas regras, tem os seus direcionamentos e tudo isso precisa ser respeitado. Agora, independente do funcionamento institucional, as necessidades que o estudante apresenta em avaliação, com base nos seus prejuízos pedagógicos, não pode, em hipótese alguma, ser negado pela escola. A escola vai seguir as recomendações que os profissionais da área da saúde recomendaram. Então é isso que a Lei Brasileira de Inclusão nos proporciona, esse espaço muito respeitoso, muito personalizado. A prova de crianças com TDAH não necessariamente precisam ter tempo adicional, por exemplo. Quantas famílias eu acompanho que, meu filho já está com prova adaptada lá na escola, ele tem tempo extra. Mas é isso que ele precisa? Cada TDAH é único. O cara é hiperativo e impulsivo. Ele vai ter mais tempo de prova? Como que ele vai dar conta de ficar mais tempo ainda na prova? Não. O que ele precisa é de um direcionamento, por exemplo, no enunciado. É um grifo ali no comando. São segmentações dentro de uma pergunta só. Tem tantas coisas que são possíveis de serem feitas que estão longe dessa história do tempo extra, do tempo adicional de prova. Então, é muito importante que a gente construa um plano de ensino individualizado, que esse é assunto de outro vídeo, inclusive, porque PEI, o plano de ensino individualizado, ele não acontece de bate-pronto ali, porque é uma construção. O plano de ensino individualizado, ele exige um acompanhamento clínico dessa criança, um acompanhamento pedagógico desse estudante. Mas as adaptações básicas, elas vão ser feitas a partir da necessidade do estudante. Pronto. Com isso esclarecido, você pai, você mãe, você psicopedagogo, você professor particular, você que dá respaldo e assistência para crianças e adolescentes que precisam de adaptações, peguem a Lei Brasileira de Inclusão e levem na escola caso estejam exigindo um laudo médico. Até quando tem o diagnóstico, tá? Quantas crianças eu avalio que eu não vejo necessidade de ir para uma avaliação com neuropediatra, com psiquiatra infantil, por que é que eles vão a uma consulta só para pegar um laudo, quando na verdade a gente já tem todos os sintomas, todos os sinais, todos os prejuízos detalhados? Não precisamos submeter as crianças a mais avaliações, a mais investigações, se temos ali em mãos as fragilidades e as vulnerabilidades que estão impactando a vida escolar. Então temos tudo o que essa criança precisa para viver as suas adaptações escolares. Combinado? Espero que eu tenha te ajudado, te esclarecido, porque esse é um assunto muito importante, que tem muitas nuances aí no meio do caminho, porque tem muitas escolas fazendo exigências por falta de conhecimento da própria lei. Então eu desejo muito que esse pequeno bate-papo te esclareça e te possibilite orientar a escola e direcioná-la para que dê assistência às nossas mentes brilhantes. Até a próxima! Você gostou desse vídeo? Então curte este vídeo, compartilha com mais pessoas e segue o meu canal. Toda semana vai ter vídeo novo, conteúdo de primeira para você.